canal Estranho na Verdade. Eu sou o Wallace de Oliveira e o tema do vídeo de hoje, qual é a idade da Terra? Mas antes da gente entrar nesse estudo, gostaria de pedir aos irmãos que se inscrevessem no canal quem não é inscrito e desse aquele like e que compartilhasse o vídeo com outras pessoas. Agora sim, vamos para o estudo. Mais de 4 bilhões de anos. Teoricamente, essa seria a idade da Terra, apresentada pelos maiores cientistas e evolucionistas do mundo. Porém, apesar de ser uma teoria, eu os classifico como mentirosos e tendenciosos. Por quê? Porque essa é a mesma ciência que não tem prazer nenhum de te dizer a verdade. Essa é a mesma ciência que diz que tudo veio do nada, através de um Big Bang, que Deus não existe, que não houve um Criador que criou todas as coisas. Essa é a mesma ciência que diz que você veio do macaco. E essa é a mesma ciência que diz que é a Terra que gira em torno do Sol, e não que é o Sol que gira em torno da Terra. Ficou curioso agora? Então assista ao vídeo até o final, que vou estar esclarecendo para vocês essa parte também. Vamos lá. Mesmo sendo uma ciência mentirosa, tendenciosa e satânica, ela conseguiu convencer milhões e milhões de cristãos a segui-la. Quer ver um exemplo? Vamos para o livro de Josué, capítulo 10, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Nesta passagem, Josué testifica que depois que o sol foi criado, não houve nenhuma mudança. Os dias correram normalmente de 24 horas, a não ser com esta exceção deste dia, deste ocorrido da qual Josué ouviu a voz de Deus e com uma ordem fez com que o sol parasse. Tirando isso, os dias correram normalmente de 24 horas. Ok? Agora, você que prefere dar ibope para a ciência, vai dizer o seguinte, que os profetas daquela época, ou até mesmo Josué, não tinha a tecnologia ou os recursos disponíveis que nós temos hoje. Então ele simplesmente olhou para o céu e deduziu e simplesmente escreveu o que ele estava achando, né? Porém, meu camarada, quando você vê desta maneira, o que acontece? Se Josué ele estava escrevendo coisas da cabeça dele, então esse livro é um apócrifo. Para quem não sabe o que é um apócrifo, são livros que foram escritos por homens que não teve revelação divina. Isso são os apócrifos. Então, Josué entra nessa lista. E se você não acredita no que está escrito no livro de Josué, você não está duvidando de Josué, mas sim você está duvidando de Deus. Pois o livro de Josué é um livro canônico, por isso que ele faz parte dos livros da Bíblia. Então, você está duvidando do poder de Deus. É a palavra de Deus que está ali. Não é simplesmente um pensamento de Josué. Uma outra passagem que você foi enganado a vida toda está em Gênesis capítulo 1, versículo 16, que está assim, ó. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. A princípio, vocês não perceberam. Eu vou ler de novo para estar mostrando o ponto
da qual a ciência mentiu para vocês a vida toda em cima desse versículo. Vamos lá. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Bom, a ciência diz que o Sol é uma estrela. Porém, nesta passagem você vê claramente que Deus criou o luminar maior para governar o dia, está dizendo que é o quê? O Sol. E o luminar menor para governar a noite, quer dizer que é a Lua. E depois entra um artigo, e fez as estrelas, quer dizer, o Sol é uma coisa, a Lua é outra coisa, e as estrelas é uma outra coisa. Vocês estão vendo aí a ciência tendenciosa e satânica? Vamos continuar com o nosso estudo. Agora você já sabe quais são as intenções da ciência. Vamos deixar ela um pouco de lado agora e vamos entrar agora no nosso estudo. Vamos olhar agora a parte criacionista da Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre o tempo da Terra. Vamos lá. Existem duas linhas teológicas que é defendida por muitos teólogos para nos mostrar a idade da Terra. A primeira é que Deus criou todas as coisas em 6 dias de 24 horas. Exatamente. Dias comuns de 24 horas. Exemplo. No primeiro dia, Deus criou os céus e a terra. Dias de 24 horas. No segundo dia, Deus criou a luz e houve luz. Dias de 24 horas. Porém, juntando essa informação com mais a genealogia de Adão até os dias atuais, foi feito um cálculo. E a totalidade desse cálculo seria de 6.000 anos. Quer dizer, a Terra teria 6.000 anos de existência. Porém, meus amados, 6.000 anos não seria tempo suficiente para a formação dos minérios na Terra, tipo o ouro, a prata, o diamante e o petróleo. Então, essa proposta tem uma problemáticazinha. Precisaria de muito mais tempo para que esses minérios viessem a se formar dentro da Terra. Porém, muitas pessoas vão me perguntar assim, mas estamos falando de Deus, ele poderia simplesmente de um pensamento e fazer tudo acontecer, os minérios já se formar, já aparecer formado na Terra. Sim, poderia sim. Sendo que, na minha visão, não é a forma que Deus trabalha, não é a forma que Deus costuma fazer as coisas. Quer ver? Em Gênesis mesmo, quando ele está formando o Jardim do Éden, o que ele faz? Ele planta um jardim, ele espera chover para que as flores cresçam. E quando ele está fazendo o homem, o que ele faz também? Ele forma o homem do pó da terra. Um outro fator que enfraquece a primeira linha teológica é justamente a cronologia de Adão. Sim, por quê? Porque eles fizeram esse cálculo usando a idade de Adão apenas do tempo que ele foi expulso do jardim. Sim. Por quê? O que acontece? A idade de Adão só começou a ser contada a partir deste momento, depois que ele foi expulso do Jardim do Éden. Aí sim, o tempo de Adão começou a correr normalmente. A partir dali, começou a contagem da idade de Adão. Tipo assim, ano 1, ano 2, ano 3, 10 anos, 20 anos, e assim sucessivamente. E eles pegaram essa ideia e usaram como base para poder fazer a datação de 6.000 anos. Sendo que eles esqueceram o tempo que Adão viveu dentro do jardim.
a gente não tem como ter uma base de quanto tempo ele ficou dentro do jardim. A princípio, ele sozinho, e depois mais o tempo que ele passou ali dentro do jardim com Eva. Então, não tem como a gente sustentar uma base e afirmar o tempo que eles ficaram ali. Eles esquecem esse momento, ou eles ignoram esse momento, né? E aí eles usam apenas a expulsão de Adão e o tempo de Adão que começou a contar, começou a correr a partir dali. Foi feito esse cálculo aí dos 6.000 anos, porém fica meio que esse furo, né? Esquecendo essa parte de que Adão viveu dentro do jardim. E isso ainda tem o detalhe da qual, na criação de Adão, que ele foi feito fora do jardim. Mas aí é um detalhe. Deus colocou Adão no jardim, se passou, não sabemos quanto tempo, criou-se Eva, não sabemos quanto tempo Adão se passou ali dentro com ela, para depois eles serem expulsos, aí sim a idade deles começou a ser contada. Aí foi feito esse cálculo, que chegaram a esse denominador de 6.000 anos para datar a Terra. Vamos estar estudando agora a segunda linha teológica, que diz que a Terra foi criada em duas etapas diferentes. O que seriam essas duas etapas diferentes? A primeira foi a criação da Terra antes da criação do Sol. E a segunda etapa, depois da criação do Sol. Como assim? Vamos lá. Bom, nessa primeira etapa, não tem como a gente saber quanto tempo Deus levou para criar a Terra nessa primeira etapa. Por quê? Porque ali estava se usando o tempo de Deus. Como Deus não criou o Sol, ele não tinha pressa para criar alguma coisa. Ele estava usando o tempo dele. Como a Bíblia mesmo diz, que o tempo para Deus, um dia para Deus, poderia ser 1.000 anos. Então, o tempo ali não estava sendo contado. A gente está falando do tempo de Deus. Ele não tinha pressa e preocupação de nada. Então, ele só estava criando no tempo dele. Entendeu? Mas depois que Deus criou o Sol, aí sim, começou-se a contar dias de 24 horas. Dias comuns de 24 horas. Não teve nenhuma mudança. Você pode testificar isso no livro de Josué, no mesmo capítulo, no mesmo versículo. Bom, olha só, dá uma olhadinha. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Nesta passagem, Josué testifica que depois que o Sol foi criado, não houve nenhuma mudança. Os dias correram normalmente de 24 horas, a não ser com esta exceção deste dia, deste ocorrido da qual Josué ouviu a voz de Deus e com uma ordem fez com que o Sol parasse. Chegamos ao final de mais um estudo. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para outras pessoas também estar aprendendo um pouco mais da palavra. E fiquem todos com Deus e leiam a Bíblia.